Olá, eu me chamo Luiz Adame e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, falando do mercado aí do dia 15 de janeiro de 25 e entendendo um pouco desse movimento aí diferente para soja e milho com fechamentos inverso em Chicago. Então fique com a gente acompanhando o que aconteceu. Hoje nós tivemos um fechamento aí variável, soja fechando negativo e milho positivo. A soja fechou com queda de mais ou menos 0,50%. Com isso, o março fechou a 10,4275 e o maio a 10,5525. O milho, que fechou com boa alta no mês presente, quase 0,9%, teve o março cotado a 478,75. A B3 teve um fechamento misto também. Os primeiros meses acabaram fechando negativo e os meses um pouco mais para frente, positivo. A cotação de março, que fechou em R$ 78,00, foi a que apresentou a maior queda aí, 1,50%. Já para os meses de julho e de setembro, o ganho ficou na casa de mais ou menos 0,40%, 0,60% para o milho B3. Como fator positivo aí para a soja e para o milho, nós tivemos os ganhos do petróleo, alta de 3,4%, que acabou ajudando muito mais aí o etanol, que briga por um espaço aí com relação ao petróleo, dando força ao mercado de milho. Também tivemos bons números de esmagamento aí americano, 5,62 milhões de toneladas, acima de uma expectativa aí de 5,59. Também temos que analisar que no caso do milho, os estoques mundiais e americanos ficaram mais apertados aí após o último relatório, com esses números vindo aí mais próximo dos piores números aí dos últimos anos. É um número tão ruim? Não, mas mostra uma situação um pouco mais aí de atenção com relação ao mercado. A soja acabou tendo queda aí por causa do farelo, que acabou caindo em 1,24%. A questão das chuvas que voltam para a América do Sul, aí abrangendo até mesmo o Paraguai, a Argentina e o sul do Brasil, ajudando num sentimento de uma safra aí cheia, ou pelo menos próxima disso. E o início de colheita, que já começou no Brasil. Nós temos colheita aí no Mato Grosso, temos colheitas no Paraná. Então o início da colheita acaba gerando uma certa pressãozinha aí para Chicago. Como Chicago subiu muito nos últimos dias, foi natural a gente ver um momento aí de realização de lucro novamente. Com os mapas de clima mostrando chuvas e o início da colheita, o mercado acabou aí aproveitando e realizando um pouco do lucro aí das últimas altas. Lembrando que a relação estoque-consumo aí, através do relatório americano para a soja, ele é mais confortável do que em relação ao milho. Para prêmios, devido ao baixo número de oferta, nós vimos o mercado continuando aí mais travado. Em fevereiro, o prêmio acabou ficando aí inalterado. E no março, o mercado caiu um pouco aí, 2 cents. Mas a nível de preço de reais, nós sentimos um pouco mais aí a queda, né? O mercado spot caiu quase 2% em boa parte aí das regiões, visto que as necessidades mais a curto prazo já estão mais ou menos resolvidas. Olhando aí a questão dos preços aí de março, que aí realmente a gente intensifica muito mais uma situação de safra nova, nós também observamos queda aí na faixa de 1,5%. Os prêmios não caíram tanto, mas nós tivemos aí Chicago e dólar caindo na data de hoje. No caso do milho, o mercado é um pouco diferente. Antes da queda do dólar e com o milho fortalecido, nós vimos aí o preço do milho se valorizar aí na faixa de 1 a 1,3%, mas após a queda do dólar, esse preço também não se repetiu. Dessa forma, nós vimos algumas regiões aí, devido até mesmo à alta de frete, se desvalorizar, como foi o caso do Oeste, onde a colheita lá de soja já iniciou, e isso acaba gerando uma pressão e alta dos fretes. Então nós tivemos aí no interior um pouco de variação, tanto positiva quanto negativa para o preço. Como nós falamos para vocês, a queda do dólar foi sentida no mercado, 0,36%, fechando a 6,0240. A mínima foi de 6,0110. Nós ficamos mais perto de romper para baixo a barreira dos R$6. A máxima chegou a 6,0690. O dólar foi impactado pelos números aí da economia americana, com os índices de inflação vindo melhor do que o mercado esperava. Isso acabou enfraquecendo a moeda americana em todo o mundo. E aqui o mercado não trabalhou diferente. Como a gente falou lá atrás para vocês nos outros vídeos com relação ao clima, nós observamos que as chuvas voltam a atingir toda a América do Sul até o final de janeiro. A região dentro do Brasil já recebe boa quantidade de chuva, falando daquela região mais ao sul, já praticamente no final de semana. A Argentina recebe um pouco, mas realmente as chuvas ganham mais forças ali a partir do dia 23. Mas terá uma boa abrangência aí, chovendo praticamente 60, 70 milímetros em todas as áreas de produção. Algumas regiões receberão um pouco mais, mas são regiões que já vêm tendo boas chuvas, como por exemplo o Médio Norte e Noroeste do Mato Grosso.
Para a gente entender um pouco aí como foi as chuvas nos últimos 5 dias, fica claro a gente perceber que no Brasil, a região noroeste do Paraná e sul ali do Mato Grosso do Sul, que vem sofrendo um pouco com essa seca, é uma região que precisa de chuva. Nos últimos dias nós não observamos o ganho de umidade nessa região. Assim como a região mais médio-sul do Rio Grande do Sul, que também não teve chuva. A única região que aí recebeu um pouco de chuva nesses últimos dias foi a região mais ali no noroeste do Rio Grande do Sul. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Lembrando que parte do mercado aí de soja fica mais fundamentado em relação à questão climática nesse período aí na América do Sul. Então isso ajudou a impactar um pouquinho o mercado aí, trazer uma realização de lucro. E o cenário do milho que a gente já tinha falado para vocês quando fizemos aquela análise lá do relatório do USDA, que o cenário para o estoque, tanto americano quanto mundial do milho, fica muito mais próximo aí das mínimas aí dos últimos anos, o que obviamente vai ajudar um pouco mais a dar maior sustentação ao milho. Até por isso, acreditamos aí no maior plantio de milho americano na próxima safra. Então vão acompanhando os nossos vídeos e se mantendo informado. Assim, com certeza, vocês tomarão as melhores decisões. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.